Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor nos oriente nesse tempo, que o Senhor use a minha vida, Pai, para transmitir a Tua palavra para eles e que o Senhor possa falar ao coração das pessoas que aqui estão, como a Tua palavra tem falado ao meu coração também, Deus. Eu peço que esse momento aqui seja um momento especial para todos nós e que Teu Espírito Santo possa nos conduzir, em nome de Jesus. Amém. Então a gente tem conversado sobre o tema Descomplique. E ao longo dessas semanas nós falamos um pouco sobre descomplique suas crises, descomplique a sua agenda e descomplique os seus relacionamentos. E uma coisa que me deixou muito feliz foi que, conversando com as pessoas nos bastidores, durante a semana, muitas pessoas vieram conversar comigo e falaram assim: Tiago, eu realmente tenho tentado descomplicar algumas crises que eu tenho. Eu tenho tentado enxergar a vida de uma maneira mais tranquila. Tiago, eu tenho tentado remodelar, reajustar a minha agenda para que ela não fique tão centrada no fazer, mas que ela fique mais centrada no ser. E eu tenho tentado construir uma agenda holística, ou seja, uma agenda que engloba todas as áreas da minha vida, não só os meus compromissos com o trabalho. E uma coisa cômica que também aconteceu foi algumas pessoas falaram assim: Tiago, eu preciso fazer uma limpa no meu Facebook. Eu preciso tirar algumas coisinhas, eu preciso repensar algumas amizades, eu preciso repensar algumas condutas que eu tenho. E ouvir isso, para mim é muito bom, porque eu também estou nessa transformação, porque eu também preciso descomplicar uma série de coisas. E saber que eu não estou sozinho nessa caminhada é muito legal. Mas hoje nós vamos continuar falando dessa perspectiva do descomplique, só que agora em relação à fé, pois como bons brasileiros, nós temos um leque vasto de crenças e superstições que norteiam a nossa espiritualidade. Não é verdade? Quantos aqui que quando passam embaixo de uma escada falam: opa, tem que passar de volta porque senão é 7 anos de azar. Ou então quando vê um chinelo ao contrário, dá aquele chutinho porque senão minha mãe morre. Não é verdade? Tem gente que quando tem um pênalti para o time, ele fica assim, ó. Mas só pode ser com uma, porque se fizer, fica com as duas mãos, uma anula a outra, não é mais ou menos assim? Nós somos supersticiosos demais. Faz parte da cultura do brasileiro. Carregar uma notinha de $1, ou um trevo de 4 folhas, um pezinho de coelho. Tem tanta superstição que eu nem sei enumerar quantas. Hoje nós abordaremos esse tema pela seguinte razão: se você descomplicar sua fé, você se tornará uma pessoa mais eficaz e leve no seu dia a dia. Porque, gente, não existe nada mais pesado do que religião. Se você carrega aqueles usos e costumes, se você tem aqueles rituais que a religião te impõe a fazer, como você se torna uma pessoa carregada, uma pessoa pesada? Quem pode falar um pouco melhor sobre isso é o Felipe Pondé. Eu quero colocar um vídeo dele falando um pouco sobre a religião. Se você estiver atrás de uma religião, procure uma que tem pelo menos 1000 anos. As religiões, para de fato funcionar, elas cobram de nós sentido cotidiano, jejum, alimentação, laços familiares muito fortes. Ou seja, religião não funciona assim como um desodorante, que você vai no supermercado, escolhe um pelo cheiro e acha legal e começa a usar. Se você pegar uma dessas que vem da Califórnia, com essas versões diet de budismo, hinduísmo, e confunde um pouco religião com exercícios respiratórios, ou alguém que acha que é budista porque lê um livro e fez um workshop de 3 dias na Granja Viana, ou seja lá onde for, quando você faz isso, na realidade, você está dentro de um fenômeno de consumo. Ou seja, uma religião que está completamente submetida ao mercado de religiões e já entrou no Ocidente, como no caso das religiões orientais, via classe média alta,
gente que estava de bode com o pai e da mãe, estava a fim de deixar de ser judeu, a fim de deixar de ser católico. E como ele lia inglês, ele leu uns livros sobre o budismo e acabou achando que o budismo é uma religião que faz você ser super legal, respirar bem, ser vegetariano e amar todo mundo. Quando, na realidade, todas as religiões têm seu lado B, inclusive o budismo. Então, essa ideia de religiões pós-modernas, que são religiões que são completamente desidratadas, em que você vai numa academia, faz uma ginástica básica e na mesma academia você tem um espaço ecumênico, onde rola uma música legal, um barulho de água caindo, você tem uma luz indireta no canto e lá você vai meditar durante uns 15 minutos, no meio do seu dia de trabalho. É claro que, se a gente olhar pelo nosso dia a dia, qualquer coisa está valendo para fazer com que a gente consiga chegar no final do dia sem achar que está muito ruim. Mas do ponto de vista da religião, isso daí não é religião. Aí é simplesmente aquele tipo, é como se você começasse a se alimentar com ração para ser humano e parasse de comer comida. Ou seja, é uma religião completamente inócua, por isso que as pessoas trocam dela o tempo inteiro. E a ideia basicamente é a seguinte: religião, apesar de eu não ter nenhuma, religião, para funcionar, ela tem que começar com algum tipo de autoconhecimento que produz uma espécie de catástrofe pessoal. Você tem que fazer uma viagem interior tão séria que dificilmente vai caber numa meditação, num exercício respiratório durante meia hora nas perdizes. Inscreva-se no canal da Casa do Saber. Eu acho muito interessante a colocação do Pondé, porque ele diz que a religião pós-moderna, ela nada mais é do que uma religião de consumo. Eu costumo dizer que é a religião miojo. Em 3 minutos eu tenho que estar satisfeito. Em 3 minutos ela deve me suprir, porque eu não quero ficar nesse negócio de contemplação, eu não quero me autoanalisar, eu não quero passar por um processo. E o Pondé, nesse sentido, ele diz o seguinte: a religião pós-moderna é semelhante a um homem que caiu numa areia movediça e que agora tenta salvar-se a si mesmo, puxando-se pelos cabelos. Não vai dar certo. Você não vai conseguir sair de lá. E muitas pessoas têm achado que o pular de galho em galho, que se envolver com uma série de espiritualidades, objetos místicos e coisas do gênero, vai me fazer um ser espiritual. Segundo Pondé, você está na areia movediça tentando puxar-se pelo cabelo. Então hoje a gente vai tentar analisar um pouquinho como descomplicar a fé. Mas antes de falar como descomplicar, a pergunta que surge é: como que eu tenho complicado a minha fé? A questão é a seguinte: primeiro, por sermos um povo miscigenado, nós partilhamos de diversas culturas e sistemas de crença. E numa tentativa da gente unificar todas as crenças, nós nos tornamos sincréticos. Um exemplo clássico disso é a minha avó. A minha avó, ela era alguém muito católica. Ela cria muito na religião. Só que, além dela crer no catolicismo, ela tinha um preto velho na sala. E aquele preto velho, eu lembro que eu era muito pequenininho, eu morria de medo dele, porque ele era igual a Mona Lisa. Você anda para um lado, o olho dele te persegue. Você vai para o outro lado, o olho dele está te seguindo também. Só que minha avó não tinha só isso. Atrás da porta ela tinha um Buda em cima do arroz. Ela também colocava todos os elefantes virados contra a porta, porque atrai prosperidade. Além disso, tem mais uma coisinha. Em todas as gaiolas do meu avô, tinha um olhinho de cabra, que era para espantar mal-olhado. E se a gente passasse por alguma doença, ela falava assim: é quebrante, e ia para a benzedeira. Em outras palavras, ela cria no catolicismo, mas ela também cria numa série de outras crenças que não compactuavam com a crença católica. Ou seja, era uma miscigenação, o que a gente chama aqui de sincretismo religioso.
Além da nossa origem ser de diversas culturas, diversas raças, a tendência mundial de idolatrar o eu como senhor do destino, através de uma crença positivista, fez com que Deus tornasse o nosso servo. Você já conviveu com um crente que fica assim, eu determino? Tem um pessoal aí que a gente não pode ficar falando o nome do Marcos Feliciano, por exemplo, que num determinado culto que ele deu, ele falou assim, se eu tenho autoridade no céu, Deus coloque 2 anjos aqui, 3 anjos lá fora, e não sei o quê. Eu olhei para aquilo e falei assim, que autoridade? Mas eu determino. Tem gente que está determinando um monte de coisa, ou então eu tomo posse da minha vitória. Eu tomo posse daquilo que é meu. E tem até aquela música, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Ou seja, são pessoas mandando em Deus, falando assim, eu quero, que nem um filho mimado, eu quero é meu, acabou. No meio secular, isso muda um pouco o nome. Não sei quantos de vocês já leram aquele livro O Segredo. Foi um livro best-seller por muitos anos, e ele ainda está entre os 100 livros mais lidos. Esse livro nada mais é, o segredo do livro nada mais é do que você ter pensamentos positivos. Se você tiver pensamento positivo, uma lei da natureza, que é a lei da atração, você vai conseguir atrair boas coisas. Então, se você pensar positivo, você vai ter uma vaga no carro. Se você pensar positivo, você vai conseguir atrair dinheiro. Gente, já fiquei com dor de cabeça, continuo pobre. Parece que o negócio não funciona desse jeito. Mas a gente quer ser senhor do nosso destino. E a gente quer que o universo conspire ao nosso favor. E ainda tem mais uma coisa. O consumismo religioso faz com que eu flerte com as crenças que mais me agradam e que tenham um efeito imediato na minha vida. Eu não quero um processo contínuo. Eu quero algo rápido, algo instantâneo, algo que tenha um efeito, nem que seja placebo, mas que eu me sinta feliz. E é por isso que a gente vê pessoas que no domingo está numa determinada igreja, na segunda ela está numa outra, na terceira ela vai para um momento de contemplação numa praça, num lugar zen, na quarta-feira ela vai para a campanha da vitória no lugar tal. Se pergunta, o que é você? Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. É mais ou menos assim que funciona o negócio, né? Mas Tiago, a carta de Tiago, ela nos dá alguns conselhos. Vamos ler Tiago 5, 13 a 20 diz assim: vocês estão sofrendo? Orem. Sentem-se bem? Comecem a cantar. Estão doentes? Chamem os líderes da igreja para orar por vocês e ungí-los em nome do Senhor. A oração confiante irá curá-los. E se tiverem cometido pecados, serão perdoados, curados por dentro e por fora. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé para que não chovesse e não choveu, nem uma gota durante 3 anos e meio. Depois orou para que chovesse e choveu. As chuvas vieram e a vegetação começou a crescer de novo. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Nesse sentido, Tiago começa nos dando o seguinte conselho para descomplicar a fé. Ele diz: centralize a sua vida em Cristo. Como que ele diz isso? Ele fala assim: vocês estão sofrendo? Orem. Estão bem? Comecem a cantar. Estão doentes? Chamem uma pessoa para orar por vocês. Mas façam tudo isso em nome do Senhor. Ou seja, traga Cristo para o centro da sua vida.
Quem entendeu essa visão e falou um pouco sobre ela foi Abraham Kuyper, que foi um político, jornalista, estadista e teólogo holandês. Ele fundou o Partido Antirrevolucionário e foi o primeiro-ministro dos Países Baixos entre 901 e 905. Ou seja, alguém com um pouquinho de know-how na área que ele tinha. Ele afirmava o seguinte: não há nada na existência humana que Cristo não possa dizer, é meu. Não há nada na existência humana que Cristo não possa dizer, é meu. Em outras palavras, o que Kuyper está dizendo aqui é: todas as coisas foram feitas por meio de Cristo, por causa de Cristo e para Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as áreas da sua vida. Não existe nenhuma situação na qual Cristo não possa dizer, é meu. E num determinado momento, Jesus, falando a respeito dele mesmo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: toda a fé é restringida a mim. Eu sou a imagem do Deus invisível. Eu revelo plenamente quem Deus é. Longe de mim, afastado de mim, ninguém pode se achegar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida que conduz a Deus. Aqui, nesse sentido, como centralizar a vida em Cristo? Primeiro, abandone os ídolos e as superstições. Como assim? Durante a vida, nós construímos ídolos que nos servem de muleta na caminhada. Confiamos no dinheiro, no poder, no sexo, em deuses, em mantras. E a gente toma isso como ídolos para nós. Quantas pessoas que não depositam toda a sua esperança no ídolo do dinheiro? Quantas pessoas que não depositam a sua esperança falando assim: quando eu alcançar a posição tal, vocês vão ter que me respeitar, vocês vão ter que me admirar. Quantas pessoas que não têm a vida norteada pelo sexo? Uma pessoa, eu lembro que uma vez eu conversando com um rapaz, ele falou assim: Tiago, uma mulher na cama para mim não é mais suficiente. Tem vezes que eu tenho duas. E às vezes, para ser um pouquinho diferente, é uma mulher e um homem. Eu preciso dessas coisas. Só que, Tiago, isso tem me consumido por dentro. Isso tem acabado comigo. Isso tem destruído o meu emocional. Eu preciso frear, porque eu não sei para onde eu vou parar. O ídolo daquela pessoa era o sexo. E quantas pessoas não têm como ídolo vários deuses, várias superstições? E nesse sentido, deixa eu mostrar uma pesquisa que eu encontrei que ela é um pouco cômica, que é: e agora, o meu signo? Eu não sei quantos de vocês costumam, quando entram no carro, ligar na rádio. Eu sempre coloco na Jovem Pan. E sou eu colocar na Jovem Pan, tem uma mocinha falando horóscopo do dia. E eu nunca ouvi ela falar: você do signo de Touros, esse ano não vai dar certo a sua vida. Eu nunca vi ninguém falar assim: esse ano você vai se dar mal no seu emprego, você vai falir. E olha, dica do dia: tire a sua própria vida que você não vai bem. São sempre coisas boas. Mas aí, numa reportagem, eu achei algo muito interessante. Os astrônomos do planetário de Minnesota, nos Estados Unidos, afirmam que, por causa da atração gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra, o alinhamento das estrelas foi empurrado por cerca de 1 mês. Quando os astrólogos dizem que o Sol está em peixes, ele não está em peixes. Disse Park Kunkel, um dos integrantes do Minnesota Planetarium Society, a revista Time.
O signo astrológico é determinado pela posição do Sol no dia em que a pessoa nasceu, o que significa que, de acordo com os astrônomos, tudo o que se sabia sobre horóscopo está errado. Ou seja, eu passei a minha vida inteira sendo ciumento porque eu achava que eu era de Escorpião, só que eu não sou. Então, a partir de agora, eu não posso mais ser ciumento. Eu não sou do signo de Escorpião. Olha como que a nossa vida é determinada por algumas coisas que não tem nada a ver. São simplesmente superstições. E a gente toma essas coisas como certa na vida. Então, ainda no abandone os seus ídolos, a questão aqui é, muitas vezes, esses ídolos vão te passar para trás. Você vai acreditar numa coisa que nunca aconteceu. A dica de Tiago é, abandone esses ídolos. Eles só produzem insegurança e falsa sensação de conforto. Essa semana eu estava escutando um stand-up comedy do Rafinha Bastos. E num determinado momento do seu show, ele falou assim, não sei quantos viram uma pesquisa de uma senhora que viu a imagem de Jesus no pão de forma. E aí ele estava falando o seguinte, Deus estava conversando com Jesus, eles falaram assim, a gente precisa se revelar à humanidade. O homem precisa saber quem nós somos. Aí Deus fala para Jesus, já sei, vamos trazer um terremoto. Aí Jesus, tá demodê. Ele, então vamos fazer um furacão. Ele, já aconteceu algumas vezes. Ele, o que a gente faz? Aí Jesus, já sei, isso vai impactar a humanidade. Aí Deus, o que é? Eu vou estampar a minha imagem num pão de forma, na casa de uma velhinha. Não tem lógica algumas situações. Não tem lógica algumas coisas. Aí o Rafinha Bastos conclui assim, isso não é revelação divina. Isso aí é falta de higiene, tem que dar uma limpadinha nas coisas, ele diz. Por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque muitas vezes a nossa fé é depositada em alguns símbolos que não condizem com a espiritualidade cristã, que não tem nada a ver, que não vai acrescentar em nada para a nossa vida. Mas ainda assim, porque a gente teve alguns costumes, algumas crenças, principalmente crenças africanas, e isso fazem parte da nossa cultura, a gente acaba acreditando numa série de coisas. Mas Tiago continua dizendo, e a segunda dica é, compartilhe os seus momentos com Deus. E como fazer isso? O livro dos Salmos, ele nos mostra pelo menos duas formas de oração, a celebração e o lamento, sendo que, em sua maioria, os salmos são compostos por lamentos. O que a gente pode perceber disso? Em primeiro lugar, quem nos capacita é Deus, ou seja, todas as suas conquistas, todas as suas vitórias, não tirando o seu mérito, não tirando o seu esforço, mas é Deus quem te conduz, é Deus quem te dá força, é Deus quem te dá saúde para que você possa conquistar. E quando você conquista, Ele quer celebrar com você. Pode ser pequenas coisas, podem ser coisas irrelevantes. Deus tem prazer em compartilhar momentos com você. Mas também mostra uma segunda coisa. Se você está passando por aflição, se você está passando por sofrimento, se você está passando por perda, saiba do seguinte, Deus se faz presente na sua vida. Ele tem chorado junto com você. E nenhuma religião mostra um Deus que se fez homem e que participou das mesmas coisas que nós mortais participamos. Cristo é o único que tem empatia conosco, que sabe o que é sofrer, porque Ele se entregou na cruz por mim e por você. Ele sabe o que é o sofrimento, então Ele sabe quando você passa por um momento de dificuldade. O pastor da igreja Redeemer, em Nova York, chamado Tim Keller, ele diz o seguinte: Jó não viu a razão do seu sofrimento, mas ele viu Deus, e isso foi suficiente.
Talvez você esteja se perguntando para Deus, Deus, por que esse sofrimento? Por que essa luta? Por que essa dificuldade, Deus? Por que comigo, Deus? E talvez você nunca tenha resposta da razão do seu sofrimento. Mas você pode saber o seguinte: Deus está presente com você. Deus está passando por isso junto com você. E é Ele quem traz consolo para o nosso coração. E em terceiro, como centralizar a vida em Cristo? Enxergue a sua vida dentro da mega narrativa divina. O que é isso? A tendência da pós-modernidade é nos colocar como centro do universo. Mas a espiritualidade cristã, ela diz que não. Ela diz, Deus é o centro. Mas nós podemos participar daquilo que Deus está fazendo. Jesus, ele é o centro. Jesus é o clímax da narrativa. Ele é o autor e consumador da história. Isso porque as suas atitudes e o seu amor pela humanidade são inigualáveis. Jesus não é o centro do universo simplesmente porque ele é Deus, mas ele é o centro do universo porque ele ousou amar como ninguém mais na história ousou. Porque ele nos amou de tal forma que ele entregou a própria vida dele por mim e por você. Paulo, numa carta à igreja cristã, ele diz assim: pode ser por algum bom, alguém ouse morrer. Mas Jesus mostra o seu amor por nós, tendo morrido quando nós ainda éramos inimigos dele. Ou seja, quando a gente nem fazia questão de saber quem ele era, ele já havia morrido por mim e por você. E entender que Deus é o primeiro não tira o nosso mérito ou não nos rebaixa. Pelo contrário, entender que Cristo é o primeiro nos mostra o privilégio que é segui-lo, estar junto com Ele, caminhar com Ele, partilhar das coisas com Ele. Jesus é o centro da nossa vida, mas Ele nos convida a caminharmos com. Em segundo, o que a carta de Tiago nos diz, para descomplicar a fé, crie o hábito de confessar. Tiago diz assim, façam disso uma prática comum, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês possam viver juntos. Nesse sentido, quando a gente cria o hábito de confessar, gera algumas coisas em nós. Por exemplo, confessar os nossos pecados a um amigo de confiança confronta a nossa mente cauterizada, nos torna vulneráveis e, por isso, mais humildes. É muito fácil, é muito simples a gente confessar os nossos pecados para Deus. E às vezes a gente faz isso até como uma forma de ritual. Antes de dormir eu olho assim e falo, Deus me perdoa por aquilo que eu fiz e acabou. Mas quando a gente confessa os nossos pecados para alguém, para um amigo de confiança, isso começa a martelar no nosso coração, começa a quebrar as nossas armaduras. A gente se torna pessoas mais vulneráveis, a gente se torna pessoas mais dependentes umas dos outros. A palavra que eu gosto de usar para isso é cumplicidade. Quando a gente confessa os nossos pecados para o outro, para alguém de confiança, a gente se torna mais cúmplice, mais amigo. Segundo, confessar os nossos pecados a um amigo de confiança cria um ambiente honesto, aprofunda a amizade e produz paz em nosso coração, por nós não sermos julgados. Eu uma vez coloquei aqui falando de 3 coisas que o Ariel Nobre diz que faz parte, são necessidades básicas no campo afetivo de alguém. A necessidade de ser ouvido, a necessidade de ser amado e ter direito de errar. Um amigo nos ajuda em todas essas questões, mas principalmente por nós termos o direito de errar. Quando a gente chega e conversa com alguém e fala dos nossos erros, sem medo de ser julgado, sem medo de ser rotulado, isso promove paz no nosso coração.
E em terceiro, confessar os nossos pecados a um amigo de confiança nos ajuda a manter sincera a nossa relação com Deus, fortalecendo ainda mais a nossa fé. Toda vez que a gente confessa para alguém os nossos erros, é como se a gente estivesse confessando também para Deus. E isso nos torna mais humildes, mais sinceros. Isso gera paz no nosso coração, isso gera tranquilidade. E aí a forma que a gente tem para se conectar com Deus se torna mais leve, mais tranquila, mais sadia. E em terceiro e último lugar, como descomplicar sua fé? Troque o consumo pelo serviço. Tiago diz assim: prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desista dessa pessoa. Se você conhece alguém que está apostatando da fé, alguém que está abrindo mão por estar vivendo alguma situação complicada, ela fala, chega, para mim já deu. Alguém necessitado, não abandone essa pessoa. Vá em direção a ela. Busque oportunidades de servi-la com seus dons, com os seus talentos. Nesse sentido, como fazer essa troca? Primeiro, escolha uma igreja cristã pelo desafio de servir ao seu semelhante e não pelos serviços que ela oferece. A dinâmica cristã está no servir e não no ser servido. Aqui na Igreja Estação, a gente tem o seguinte valor: tudo que a gente faz, a gente precisa fazer com excelência. Tudo que a gente faz, a gente tenta dar o nosso melhor. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, Deus deu o melhor dele para nós. Ele deu Jesus por nós. Quem somos nós para não darmos o nosso melhor? Então, tudo que a gente faz aqui, a gente tenta fazer da forma mais dedicada possível. A gente tenta se preocupar com os mínimos detalhes. Fazer com excelência, porque a gente está fazendo para Deus. Em segundo lugar, a gente tenta dar o nosso melhor, porque você é importante. Porque se Cristo morreu por você, você é uma pessoa importante. E você não é importante só para Ele, você é importante para nós também. E por conta disso a gente quer sempre fazer o nosso melhor para que você possa ter a sua espiritualidade, possa desenvolver a sua espiritualidade. E o convite de Cristo para você hoje é: faça também o seu melhor. Escolha uma igreja para você criar raízes, para você poder desenvolver a sua fé. Mas não só nessa cultura que, segundo o Pondé, é uma cultura do consumo, mas crie raízes num lugar para que você possa servir as pessoas com a sua dedicação, com a sua energia e com o seu tempo. Segundo, enxergue os seus relacionamentos como oportunidades de agregar valor às pessoas e servi-las com seus dons, recursos e talentos. Sirva sem desejar nada em troca. Deus te deu talentos, Deus te deu dons, Deus te deu recursos. Utilize disso para abençoar pessoas, para ajudar pessoas. Talvez tenha pessoas ao seu lado que estão precisando que você estenda a mão. Use de tudo aquilo que Deus te deu para agregar valor a essas pessoas. Em terceiro e último, troque as orações de reivindicação aos céus por orações que visem a glória de Deus, um relacionamento íntimo com Ele e a edificação das pessoas à sua volta. Para de querer mandar em Deus. Para de querer manipular aquilo que é sagrado. Se coloque na posição de servo. Se achegue para Deus e fale assim: Deus, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Tenha a ousadia de orar, não só pedindo, mas também se curvando perante Deus.
E aqui eu não estou dizendo que a gente deve fazer orações de petições. Lógico que a gente deve. A Bíblia nos mostra isso. Busque e você vai achar. Pede e você vai receber. Bata e as portas vão se abrir. Mas é mais do que isso. Cristo nos convida para: Deus, faça no meu coração a tua vontade. Eu quero fazer parte dessa mega narrativa, dessa história que o Senhor tem escrito. Eu quero ser parte disso. Só para dar uma descontraída agora, deixa eu ler uma carta inusitada para vocês, dirigida a um pastor de uma igreja. Vamos lá. A carta é: caro reverendo. Quando a pessoa começa falando assim, eu digo assim: gente, meu nome é Tiago. É só Tiago. Quando alguém chega reverendo, eu já fico com o pé atrás. Por causa disso aqui, ó. Caro reverendo, estive visitando sua igreja no último domingo e decidi dar-lhe um retorno com as minhas impressões. Primeiramente, parabéns pelo nível de pregação encontrado em sua igreja. Pode-se perceber o zelo no preparo e ousadia na comunicação. No entanto, confesso que me senti desconfortável com sua vestimenta e linguagem informal. Creio que a comunicação das Sagradas Escrituras exige um pouco mais de reverência. Também gostei muito das dependências e ambiente interno. Tudo razoavelmente sinalizado e a harmonia entre as cores é louvável. Sugiro apenas maior cuidado com a temperatura do ambiente. Sentei primeiramente em um local onde um vento gelado vinha sobre a minha cabeça. Preocupado em resfriar-me, mudei de local e comecei a transpirar de calor. Fiquei com algumas inquietações que, quando possível, gostaria de ter um momento para conversarmos um pouco mais a respeito. Dentre outras coisas, destaco duas. Primeiramente, eu teria sérias dificuldades em contribuir com uma igreja que investe parte dos seus recursos para transmitir um culto pela internet ou para ajudar no início de outras igrejas em cidades distantes. Que benefício direto esse tipo de investimento traz ao contribuinte? Em segundo lugar, por que essa igreja não privilegia as grandes composições do passado? Por que insistem em músicas de estilo brasileiro, uma cultura notoriamente contaminada pelo pecado? Confesso que para mim seria uma combinação perfeita sua pregação envolvida pelas clássicas canções cristãs que marcaram tantas gerações do passado. Desculpe-me se fui ousado demais em minhas colocações, mas achei importante o senhor saber como bons cristãos à procura de uma igreja se sentem ao visitar a sua comunidade. Cordialmente, Zé do Consumo Cristão. E-mail joaocrentão@matadordepastor.com.tradição. Isso aqui nada mais é do que alguém que só vai num ambiente para consumir, que não quer contribuir com nada, que não tem disposição em fazer nada em prol do outro, mas que quer tudo conforme a minha vontade. Então, para a gente concluir, em primeiro lugar, quem é o centro da sua vida? Isso tem contribuído para o seu crescimento ou tem sabotado e complicado a sua fé? Quem que é o centro da sua vida? Ou o que é o centro da sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Segundo lugar, você tem o hábito de confessar os seus erros? Fazer isso te tornará mais humano, compassivo e humilde. Experimente isso. Experimente desenvolver uma amizade com uma pessoa cristã que já tem uma maturidade na fé e confesse os seus pecados. Crie esse hábito. Você vai ver como que isso é bom para você, como que isso é bom para o seu crescimento. E terceiro, alimente uma fé servidora. À medida que trocamos o egoísmo pelo altruísmo, nos tornamos pessoas mais felizes.
Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que isso tenha contribuído para a sua reflexão e para que Deus possa colocar algumas coisas em práticas na sua vida com a seguinte questão em mente. Nós precisamos descomplicar a nossa fé. Nós precisamos abrir mão de algumas superstições. Nós precisamos centralizar a nossa vida em Cristo. Porque é Ele o caminho, a verdade e a vida. E não é só vocês que precisam fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu tenho um monte de superstição. Eu tenho um monte de esquisitice. Eu tenho um monte de coisa que eu preciso chegar para Deus e falar assim: Deus, me ajuda. Isso aqui não é bobagem da minha cabeça. Eu preciso centralizar a minha vida no Senhor. Vamos orar pedindo para Deus que Ele faça isso em nós. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor oriente cada um aqui a descomplicar a sua fé. Que a gente abra mão de ter uma vida guiada por ídolos e por superstições. Que a gente não deposite a nossa fé naquilo que a gente possui ou nas pessoas à nossa volta, mas que a gente deposite a nossa fé no Senhor. Deus, que nós aprendamos contigo, que foi o mestre dos mestres, mas ainda assim serviu a pescadores, a publicanos, a pessoas de baixa dignidade, lavando o pé dessas pessoas. O Senhor era o único que não deveria fazer isso, mas o Senhor fez, porque o Senhor nos ama. Que a gente aprenda a servir, que a gente aprenda a amar como o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, que o amor do Deus Pai seja o consolador, o orientador da semana de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa transbordar sobre a sua vida e que os consolos do Espírito Santo possa trazer paz e segurança ao seu coração. Em nome de Jesus.